Você já parou para pensar no que acontece quando a pessoa que deveria te proteger é justamente quem te destrói? Essa história vai mexer com você de um jeito que talvez você não esteja preparado. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é ficção barata. É sobre sobrevivência, traição e o tipo de coragem que a gente só encontra quando não tem mais para onde correr. Manhattan. Noite de tempestade. Enquanto o champanhe estourava lá embaixo numa festa de noivado, uma mulher grávida corria pela casa tentando salvar a própria vida. Seu marido, o homem que ela amava, acabava de tentar matá-la. E o filho deles, um bebê de apenas 1 ano, viu tudo dos braços dela. Mas essa não é uma história sobre como tudo terminou. É sobre como tudo começou de novo. A chuva caía como vidro quebrado sobre as janelas daquela mansão na Quinta Avenida. Por fora, tudo parecia perfeito. Luzes brilhantes, risadas ensaiadas, gente importante bebendo vinho caro. Por dentro, nos andares de cima, uma mulher chamada Emily segurava a barriga de 8 semanas e tentava acalmar o coração disparado. Ela tinha acabado de perder um bebê meses atrás. O corpo ainda estava fraco. A alma, mais ainda. E agora, grávida de novo, ela precisava tomar uma decisão: sair dali naquela noite ou nunca mais sair. Lá embaixo, o marido dela, um executivo poderoso chamado Michael, estava de braço dado com outra mulher. Olivia. Filha de um magnata do mercado imobiliário. A festa era o noivado deles. Sim, você entendeu certo. Enquanto Emily estava trancada no quarto, Michael anunciava casamento com outra. Porque para ele, Emily tinha se tornado um problema. Ela sabia demais. Ela representava o passado. E o passado, na cabeça dele, precisava sumir. O bebê, Ethan, dormia no berço iluminado por uma luminária dourada. Emily passou a mão no cabelo fino dele e sussurrou baixinho: "A gente vai embora depois dessa noite, meu amor. A mamãe promete." Ela não sabia que aquela promessa ia ser testada pela morte. De repente, a porta se abriu. Michael entrou. Perfume caro misturado com uísque. Olhos frios. Sorriso ensaiado. Ele falou com aquela voz calma, controlada, perigosa: "Você não devia estar aqui essa noite, Emily. Vai estragar tudo." Ela engoliu o choro e respondeu: "Estragar o quê?" "Sua festa de noivado." Ele deu risada. Daquelas risadas que gelam a espinha. "Você tá complicando as coisas. A Olivia pode me dar o que você nunca conseguiu: poder, futuro, o nome de família certo." "Você devia ter ficado quieta." Emily sentiu as lágrimas queimarem. "Você é um monstro." Ele deu de ombros. "Talvez. Mas monstros sobrevivem." E foi aí que ele tirou algo do bolso do casaco. Uma seringa. O ar congelou. O pânico tomou conta dela como uma onda gigante. Ela recuou até a parede, abraçando a barriga. "Michael, por favor. Eu tô grávida." Ele se aproximou devagar, a voz um sussurro venenoso. "Exatamente. Esse é o problema." Um relâmpago explodiu do lado de fora. O trovão sacudiu os vidros. No meio do caos, Emily chutou a luminária na direção dele. Vidro explodiu. Faíscas voaram. O bebê acordou chorando. Foi o suficiente. Emily pegou Ethan nos braços e correu. Desceu a escada de mármore pisando descalça, quase escorregando. Ouviu a voz dele gritando atrás: "Emily, você não vai escapar de mim." Ela alcançou a porta dos fundos. A chuva bateu no rosto dela como 1000 agulhas geladas. Correu pela tempestade, o vestido de seda encharcado, os braços tremendo enquanto segurava o filho contra o peito. Cada luz de poste virava um borrão dourado. Buzinas. Sirenes. Cidade enlouquecida. Ela não olhou para trás. Não podia. Atravessou o Central Park tropeçando, os pés sangrando onde o vidro tinha cortado. Ethan choramingava baixinho, agarrado no colar dela, um coração de prata que Michael tinha dado no casamento. Ela arrancou o colar e jogou na escuridão. A chuva ficou mais forte. A visão dela começou a escurecer. Emily caiu de joelhos perto da beira do parque, sussurrando: "Por favor, alguém ajuda a gente." Foi quando os faróis cortaram a tempestade. Um carro preto parou. A porta se abriu. Um homem de casaco sob medida desceu, o rosto calmo, os olhos cheios de preocupação. "A senhora tá bem?" Emily mal conseguia falar. Seus lábios tremeram. "Por favor, salva meu filho." O homem se ajoelhou ao lado dela e pegou Ethan com cuidado. O calor do casaco envolveu os dois. "Você tá segura agora?" ele disse com gentileza. Mas atrás da chuva, passos ecoaram. A sombra de Michael se aproximando entre as árvores. E foi naquela noite que tudo começou. A noite em que o amor morreu.
Mas o destino renasceu no meio da tempestade. Quando as sirenes sumiram, Emily abriu os olhos para o ritmo suave de um monitor cardíaco. O mundo ao redor dela era cortinas de seda branca, o zumbido fraco de um aquecedor e o cheiro de antisséptico misturado com rosas. Ela não estava morta. Piscou confusa, tentando entender. O corpo doía por inteiro. Os braços procuraram instintivamente pelo filho. Ethan, ela sussurrou fraca. Uma voz gentil respondeu. Ele tá bem aqui. Emily virou. Ao lado da cama estava um homem alto de terno carvão, o relógio de prata brilhando sob a luz da manhã. Nos braços dele, o bebê Ethan dormia tranquilo, enrolado num cobertor quentinho. O rosto do homem carregava uma autoridade silenciosa, uma bondade envolta em poder. Meu nome é Alexander, ele disse baixinho. Meu motorista e eu te encontramos ontem à noite perto do Central Park. Você estava desmaiada. Tá aqui no hospital faz 10 horas. A garganta de Emily apertou. Você salvou a gente. Ele deu um leve sorriso. Digamos que a chuva me colocou na estrada certa, na hora certa. Ela tentou sentar, mas gemeu de dor. Uma enfermeira apareceu, ajustou o soro e saiu em silêncio. Emily olhou para o braço enfaixado, depois para a pequena saliência da barriga. O bebê ainda estava seguro. O alívio fez as lágrimas caírem livremente. Eu não tenho para onde ir, ela sussurrou. Ele vai me achar. Alexander a estudou com atenção. Ele já tinha visto medo antes, em negociações, em investidores desesperados, mas nunca assim. Era o tipo de medo que vem da traição. Quem tá te procurando? Meu marido, ela disse com amargura. Michael. Ele tentou me matar. As palavras ficaram suspensas no ar como um trovão depois do raio. Por um longo momento, Alexander não disse nada. Olhou para ela, frágil, machucada, mas segurando o filho como se o batimento cardíaco dependesse disso. Então, com certeza tranquila, ele disse, ele não vai te encontrar aqui. Emily encontrou os olhos dele. Porque você ajudaria uma estranha. Ele hesitou. Porque uma vez alguém me ajudou quando eu não merecia. A conversa terminou ali. Mas quando ela recebeu alta uma semana depois, Alexander estava esperando do lado de fora do hospital. O carro preto dele parado no meio-fio, brilhando no sol. Ele abriu a porta para ela e pro Ethan. Eu tenho uma casa nos Hamptons, ele disse. Você vai ficar segura lá até decidir o que fazer depois. Emily hesitou. O orgulho brigou com o desespero. Olhou pro Ethan, depois pros arranhões fracos nos pulsos. Finalmente, acenou. Obrigada. Enquanto atravessavam Manhattan, ela via o mundo ao qual costumava pertencer, torres de vidro, boutiques de grife, ruas glamorosas onde ela já tinha sorrido ao lado de Michael. Cada esquina carregava uma memória que ela queria esquecer. Alexander olhou para ela pelo retrovisor. Você não precisa me contar tudo, ele disse gentilmente. Mas saiba que eu não salvo as pessoas pela metade. Horas depois, o carro passou por um portão branco que se abria para uma propriedade à beira-mar. Ondas quebravam a distância, a luz do sol cintilando no horizonte. Pela primeira vez desde a tempestade, Emily sentiu um traço fraco de segurança. Naquela noite, depois de colocar Ethan para dormir num quarto com vista para o oceano, ela ficou na varanda. O ar cheirava a sal e jasmim. Lá embaixo, Alexander caminhava pelo jardim, falando baixo no telefone sobre garantir proteção. Emily pressionou a mão contra a barriga. Ainda não conseguia confiar no destino. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. E em algum lugar bem lá no fundo, uma faísca de força começou a voltar, do tipo que um dia poderia enfrentar Michael de novo. O sol da manhã se espalhou pelas janelas altas da mansão nos Hamptons, pintando o chão de mármore num dourado quente. Emily estava na cozinha, segurando uma xícara de café que Alexander tinha trazido mais cedo. O aroma preenchia o ar silencioso. Fazia 3 semanas desde a noite que quase acabou com a vida dela. Mas cada vez que um trovão rolava à distância, o coração ainda pulava. Da varanda, as ondas do Atlântico brilhavam. Ethan, agora engatinhando com curiosidade recém-descoberta, ria enquanto perseguia a luz do sol que dançava pelo tapete. Pela primeira vez, a risada dele não soava como um milagre emprestado da tristeza. Soava viva. Alexander entrou, vestido casualmente com um suéter azul marinho e calças cinzas, segurando uma pasta debaixo do braço. Vou para a cidade para umas reuniões, ele disse. Vou pedir para minha assistente trazer o que você precisar. Mercado, roupas, brinquedos. Emily sorriu de leve. Você já fez demais. Ele balançou a cabeça. Você tá segura. É o que importa. Então, depois de uma pausa, acrescentou, também arranjei um advogado para verificar seus registros.
Se seu marido tentar qualquer coisa, legalmente ou não, a gente vai saber. A palavra marido fez ela estremecer. Michael, a voz dele, a traição, os olhos frios, tudo assombrava os sonhos dela. Forçou um aceno. Obrigada, Alexander. Não sei como te pagar. Só secure, ele disse simplesmente. Depois que ele saiu, a casa ficou vasta e silenciosa. Emily vagou pelos cômodos. Os corredores cheios de arte, a biblioteca repleta de livros encadernados em couro, o piano de cauda na sala de estar. Parou quando viu uma foto emoldurada de uma mulher com olhos gentis e um sorriso suave. Essa era minha esposa. A voz de Alexander veio suavemente por trás dela. Ela faleceu faz 3 anos. Câncer. Emily virou, assustada. Sinto muito. Ela parece em paz, disse. Estava, ele respondeu. Mas depois que ela morreu, esqueci como era sentir paz. Por um longo momento, o silêncio se instalou entre eles, duas pessoas quebradas de formas diferentes, paradas dentro da mesma dor. Os dias viraram semanas. Emily começou a ajudar pela casa, cozinhando pequenas refeições, dobrando as roupas do Ethan, regando o jardim. Alexander frequentemente se juntava a ela no café da manhã, discutindo ligações de negócios ou as últimas notícias no laptop. Falavam pouco sobre o passado, mas o silêncio entre eles ficou mais quente, familiar. Uma noite, enquanto assistiam Ethan construir castelos de areia na praia, Alexander perguntou suavemente: Você pensou no que vem depois? Emily hesitou. Quero construir uma vida nova para meu filho. Em algum lugar que Michael nunca possa nos alcançar. Mas nem sei por onde começar. Você já começou? Ele disse. Sobreviver foi o primeiro passo. Ela olhou para ele, a luz dourada do pôr do sol tocando o rosto dele. Pela primeira vez desde que conheceu, viu não o bilionário que todos temiam, mas um homem que entendia a dor. Naquela noite, depois de colocar Ethan para dormir, sentou perto da lareira com Alexander. As chamas tremulavam suavemente, refletindo nos olhos dele. Sabe, ele disse, as pessoas dizem que segundas chances são raras. Mas às vezes elas vêm disfarçadas de tempestades. Emily sorriu através das lágrimas. Se isso for verdade, então talvez a tempestade tenha me salvado. Ele olhou para ela calmamente. Talvez tenha. Lá fora, o oceano sussurrava contra a costa. Lá dentro, algo não dito começou a florescer. Frágil, hesitante, mas real. E pela primeira vez em anos, Emily sentiu que talvez o amor não tivesse morrido naquela tempestade. Talvez estivesse apenas esperando para renascer. A chuva voltou para Manhattan como uma memória que se recusa a desaparecer. No escritório de canto do grupo de mídia, Michael olhava fixo pro horizonte, seu reflexo fraturado contra o vidro. 20 anos tinham passado. Mas a tempestade nos olhos dele nunca tinha se acalmado. O charme famoso dele tinha endurecido virando arrogância. O império dele, construído sobre mentiras e o dinheiro da amante que virou esposa, Olivia, agora estava em terreno instável. Olivia entrou no escritório, envolta num casaco de grife, os brincos de diamante captando o brilho da cidade. Os investidores estão nervosos, ela disse rispidamente. Nossos números estão caindo e a comissão de valores quer uma explicação. O maxilar de Michael travou. Eu resolvo. Você disse isso no trimestre passado, ela rebateu. Talvez se você gastasse menos tempo escondendo seu passado e mais tempo consertando essa empresa. Chega! Ele gritou, batendo a caneta na mesa. Eu te disse que aquela parte da minha vida acabou. Mas não tinha acabado. Toda noite quando a cidade ficava quieta, o fantasma de Emily assombrava os pensamentos dele. Os gritos dela, a tempestade, o momento em que ela desapareceu. Ele nunca tinha encontrado o corpo. A polícia considerou o acidente. Mas lá no fundo ele sabia que ela estava viva. E isso o apavorava mais que a prisão. Enquanto isso, nos Hamptons, Emily assistia a Ethan correr pela praia. Mais alto agora, mais forte, com os olhos do pai. Mas o coração dela. Ele tinha 21 anos, brilhante, um estudante de Harvard cursando direito empresarial. Alexander, agora marido dela há 18 anos, tinha dado tudo a ele. Educação, proteção e, acima de tudo, um nome de família que significava respeito. Mãe, Ethan chamou, jogando uma pedrinha no mar. Pai quer saber se você tá pronta. Vamos voltar para Manhattan pro gala beneficente hoje à noite. Ela sorriu levemente. A gala anual da fundação no hotel, o mesmo tipo de mundo de que fugi um dia. Vou estar pronta logo. Naquela noite, Emily ficou diante do espelho num vestido prata suave, o cabelo preso elegantemente, uma pulseira brilhando no pulso. Parecia mais velha, mais sábia, uma mulher reconstruída das cinzas.
Alexander entrou, ajustando os botões de punho. Você tá deslumbrante, ele disse com admiração silenciosa. Ela encontrou o olhar dele através do espelho. Ainda parece estranho voltar para lá. Você não precisa enfrentar o passado hoje à noite, ele colocou uma mão no ombro dela. Só aproveita o momento. Mas o destino tinha seus próprios planos. No hotel, o salão de gala brilhava sob lustres de cristal. Repórteres se reuniam, flashes estourando na elite de Nova York. Alexander cumprimentava governadores e executivos enquanto Ethan circulava com jovens empreendedores. Emily ficou na beirada da multidão, respirando firme. Então congelou. Do outro lado do salão, rindo ao lado de um senador, estavam Michael e Olivia. Mais velhos mas inconfundíveis. O coração dela bateu tão alto que achou que a música ia parar. Os olhos de Michael levantaram no meio da conversa e encontraram os dela. Por um batimento cardíaco, nenhum dos dois se moveu. 20 anos desabaram em um único segundo. O copo dele escorregou da mão, estilhaçando. Emily virou o rosto, tremendo. Alexander percebeu imediatamente. E naquela sala reluzente cheia de champanhe e diamantes, dois passados colidiram. Um construído sobre mentiras, o outro sobre sobrevivência. E a contagem regressiva para a justiça começou silenciosamente. As luzes da gala brilhavam como 1000 diamantes derretendo na noite. A orquestra tocava uma melodia suave de jazz. Os convidados balançavam com taças de vinho nas mãos, as risadas ecoando sob o lustre. Emily ficou perto da varanda, a respiração curta, os olhos fixos no horizonte de Manhattan. Os dedos tremiam enquanto segurava a bolsa de mão. Atrás dela, Alexander estava em conversa profunda com o senador, sem saber que o mundo dela acabava de inclinar. Michael não era mais uma memória. Era carne e osso, parado a poucos metros de distância. O tempo não tinha sido gentil com ele. O cabelo mais grisalho, o rosto mais afiado, mas a arrogância intacta. Olivia agarrada no braço dele, o vestido esmeralda cintilando, o sorriso perfeccionado para as câmeras. Juntos, pareciam poderosos, intocáveis. Emily deu um passo para trás nas sombras. Mas era tarde demais. Com licença, uma voz familiar disse, suave mas gelada. Ela congelou. Devagar, virou. Michael estava lá, o rosto pálido, os olhos arregalados. Por um breve momento, a descrença substituiu a crueldade. Emily, ele sussurrou, como se dizer o nome pudesse desfazer os anos. Ela manteve a posição. Você parece surpreso. Você deveria estar. Ele se interrompeu. Morta. Ela completou, a voz firme. Michael, ela chamou, a voz tremendo. Ele sabe. Alexander pegou o telefone, vasculhando a tela. A expressão escureceu. É hora de contar para a polícia. Mas Emily balançou a cabeça. Não. Ele é poderoso demais. A mídia vai distorcer tudo. Preciso de provas antes que alguém acredite em mim. Os olhos de Alexander suavizaram. Então vamos conseguir juntos. Lá fora, um trovão resmungou à distância, ecoando sobre o mar. Emily segurou a foto do filho perto do coração. 20 anos atrás, tinha fugido da morte. Agora ia enfrentá-la de frente. Não só por ela, mas pelo Ethan, pela verdade, por cada mulher que já tinha sido silenciada. E enquanto as nuvens de tempestade se juntavam de novo, Emily sabia que o tempo de se esconder tinha acabado. O acerto de contas finalmente começou. A chuva não parou por 3 dias. Manhattan cintilava sob céus cinzas, suas torres de vidro sangrando reflexos de luz de tempestade. No escritório de Alexander, o ar estava pesado de tensão. Emily sentou ao lado dele, segurando uma pasta que Ethan tinha mandado de Harvard naquela manhã. Uma pasta que poderia finalmente expor tudo sobre o que Michael construiu o império. A mensagem de Ethan tinha sido simples. Mãe, achei algo que você precisa ver. Não confie em ninguém ainda. Dentro da pasta estavam fotocópias de registros bancários, faturas falsas e transferências offshore de 20 anos atrás, tudo ligado aos primeiros dias da empresa de mídia. Os números provavam. Michael tinha roubado milhões, lavando dinheiro através das contas da família de Olivia. Os dedos de Emily tremeram enquanto traçava a assinatura de Michael. Ele usou meu nome, ela sussurrou. Olha, essas contas foram abertas sob minha identidade. Por isso nunca consegui reconstruir meu crédito. Ele me fez parecer cúmplice. O maxilar de Alexander travou. Então, se a verdade tivesse aparecido naquela época, você teria ido para a prisão enquanto ele saía livre. Ela acenou, lágrimas escorregando pelo rosto. E ele quase me matou para garantir que ficasse assim. Alexander se levantou, andando devagar pelo escritório.
A luz da tempestade brilhava no relógio dele enquanto virava de volta para ela. Então vamos expô-lo. Não com raiva, mas com precisão. Vou ligar pro meu time jurídico, fazer eles verificarem cada documento. Quando tivermos certeza, levamos isso pro promotor público. Mas Emily balançou a cabeça. Ainda não. Quero que Michael veja primeiro. Quero que ele saiba como é perder tudo pedaço por pedaço. Alexander hesitou, depois acenou. Se é o que você precisa, vou ficar do seu lado. Enquanto isso, em Cambridge, Ethan estava sentado na biblioteca silenciosa, o laptop aberto em arquivos criptografados que tinha hackeado do servidor da empresa de mídia. Ele não estava apenas estudando negócios mais. Estava desmantelando. Os olhos percorriam fluxos de dados, rastreando conexões antigas com empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Ele era filho da mãe, calmo, paciente e perigosamente inteligente. Quase lá, murmurou, digitando linhas de código até uma pasta oculta aparecer. Projeto Serafim. Dentro estavam contratos digitais assinados tanto por Michael quanto por Olivia, evidências de fraude, chantagem e espionagem corporativa. Ethan exalou devagar. Te peguei. Copiou tudo num pendrive, colocando no estojo preto pequeno gravado com as iniciais dele. No dia seguinte, reservou um voo para Nova York. De volta à mansão dos Hamptons, Emily ficou diante da janela, assistindo as ondas quebrarem violentamente contra as rochas. Sentiu a tempestade dentro dela subindo, medo misturado com determinação. Alexander veio por trás, descansando uma mão no ombro dela. Você tá pensando no passado de novo? Ele disse calmamente. Tô pensando em terminar isso, ela respondeu. De verdade. Ele acenou. Então é hora. Quando Ethan chegar, a gente age. Naquela noite, relâmpagos rasgaram o céu, iluminando o oceano em luz prateada. Emily não conseguia dormir. Caminhou pelo corredor escuro, pausando no quarto que uma vez pertenceu a Ethan. O cômodo cheirava levemente a livros velhos e talco de bebê. Na comoda estava um pequeno coração de prata, o colar quebrado que ela tinha jogado fora 20 anos atrás. Alexander tinha encontrado durante reformas e guardado discretamente, esperando ela se curar. Ela tocou, sussurrando, você não ganhou, Michael. Lá fora, o trovão rolou como um presságio. E em algum lugar sobre as nuvens, o avião de Ethan descia em direção a Nova York, carregando as evidências que destroçariam o império do pai e mudariam tudo para sempre. O ar da manhã no aeroporto carregava o frio de novembro. Ethan desceu do avião vestido num terno carvão, a expressão calma mas ilegível. Parecia mais velho que 21, aquele tipo de compostura que vem de carregar verdades pesadas demais para a juventude. Na mão, o estojo preto segurava cada pedaço de evidência contra Michael. Ele tinha ensaiado esse momento na mente 100 vezes. Mas agora que estava em casa, vingança não parecia fúria. Parecia dever. Um carro preto esperava do lado de fora. O motorista acenou. Senhor, seus pais estão esperando você em Manhattan. Enquanto o carro deslizava pela estrada em direção à cidade, o horizonte crescia como um reino construído sobre segredos. Ethan olhou pela janela, fones de ouvido silenciosos, mente ecoando com fragmentos das histórias da mãe. A chuva, o medo, a noite em que ela correu. Ele não era velho o suficiente para lembrar, mas de algum modo aquela tempestade vivia dentro dele também. No apartamento com vista pro Central Park, Emily estava andando de um lado pro outro. Quando Ethan entrou, ela congelou. Ele tinha a postura de Alexander, mas os olhos dela, profundos, guardados, determinados. Correu até ele, abraçando forte, lágrimas caindo antes que pudesse falar. Mãe, ele sussurrou, segurando ela perto. É hora. Alexander se aproximou, apertando a mão de Ethan. Você fez um bom trabalho, filho. Revisei seu relatório. É suficiente para enterrar a empresa de mídia e todos ligados a ela. Ethan abriu o estojo preto na mesa de centro. Dentro estavam pendrives, arquivos impressos e uma pulseira fina de ouro, aquela que Michael tinha dado para Emily na noite antes de tudo mudar. Achei isso no arquivo privado dele, Ethan disse calmamente. Ele guardou como troféu. A mão de Emily tremeu ao tocar a pulseira. Ele queria lembrar do que destruiu. A voz de Alexander endureceu. Agora ele vai lembrar do que perdeu. Começaram a planejar. Alexander usaria o time jurídico para verificar os dados. Emily permaneceria escondida até as evidências estarem prontas para o promotor público. Ethan, porém, tinha outra ideia. Eu quero enfrentá-lo, ele disse. Emily virou bruscamente. Não. Você não sabe do que ele é capaz. Sei exatamente do que ele é capaz, Ethan respondeu. Vi o estrago que ele fez. Posso fazer ele confessar.
Mas ele tem que me ver primeiro. Alexander o estudou, pesando o risco. Você vai entrar num ninho de víboras. Um erro e elas atacam. Ethan ficou calmo. Então vou garantir que não tenham chance. Mais tarde naquela noite, Ethan ficou diante do espelho na suíte de hóspedes. Ajustou a gravata, o reflexo afiado sob a luz. Parecia cada centímetro o jovem executivo, confiante, preciso, mas sob a superfície estava uma tempestade esperando para estourar. Emily apareceu na porta. Me promete uma coisa, ela disse suavemente. Não importa o que aconteça, não deixe a raiva te definir. Justiça? Sim. Vingança? Não. Não se torne o homem que você está lutando contra. Ele sorriu levemente. Sou filho da minha mãe. Vou fazer o que você não pôde. Mas do jeito certo. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam através das paredes de vidro como estrelas. Alexander entrou, entregando um envelope pequeno. Você vai precisar disso. É um convite para a conferência beneficente da empresa de mídia amanhã à noite. É onde começa. Ethan pegou o envelope, o pulso firme. Então é onde termina. Emily assistiu enquanto o filho saía do cômodo. O menino que ela salvou da tempestade agora estava caminhando para dentro de uma das próprias. E em algum lugar no fundo de Manhattan, Michael não fazia ideia de que seu acerto de contas já estava a caminho, usando o rosto do próprio sangue. Na noite seguinte, o salão de festas brilhava com o melhor de Manhattan. Câmeras piscavam, champanhe fluía e o ar fedia dinheiro e ambição. A conferência beneficente tinha começado, uma tentativa desesperada de Michael para provar aos investidores que o império dele ainda estava firme. Mas sob os lustres dourados, as rachaduras começavam a aparecer. Michael ficou no pódio, entregando um sorriso ensaiado. Hoje à noite, celebramos 20 anos de excelência, inovação e confiança. A ironia da palavra confiança fez Olivia sorrir de canto. Ela sabia que o império estava sangrando por dentro. Mas também sabia que aparências eram tudo. Perto do fundo do salão, Ethan entrou, silencioso como uma sombra. O terno sob medida caía perfeitamente, o cabelo escuro penteado para trás. Ele se moveu pela multidão como alguém que pertencia ali, confiante, misterioso. O nome no crachá dele dizia Ethan Carter, uma identidade fabricada à cortesia da equipe de segurança de Alexander. Ninguém o reconheceu. Ainda não. Mas Michael sentiu algo, um lampejo de mal-estar. Enquanto varria a multidão com o olhar, fixou no jovem perto do bar. Algo nos olhos, na quietude, no jeito que ele observava, tocou uma corda esquecida. Quando o discurso terminou e aplausos encheram o salão, Ethan fez sua jogada. Aproximou-se de um grupo de executivos rindo sobre coquetéis. Senhor, ele disse suavemente, estendendo a mão. É uma honra finalmente conhecê-lo. Ethan Carter, investidor de Boston. Michael apertou a mão dele, estudando. Boston, é? Que empresa? Capital de tecnologia. Ethan respondeu uniformemente. Olivia virou bruscamente. Como em Alexander. Ethan sorriu educadamente. Você já ouviu falar dele? A expressão de Michael endureceu. Claro. O cara vem tentando comprar minha empresa faz anos. Bem, Ethan disse. O tom casual mas deliberado, ele investe em coisas que têm futuro. Olivia franziu. O que você está insinuando? Ethan inclinou o copo levemente, deixando o champanhe capturar a luz. Só que algumas fundações racham muito antes de alguém notar. O comentário ficou no ar como uma lâmina. Michael forçou um sorriso. Você soa como um homem que gosta de correr riscos. Sou um homem que acredita em responsabilidade, Ethan respondeu. Os olhos de Olivia se estreitaram. A gente te conhece de algum lugar? Ethan encontrou o olhar dela, calmo, penetrante. Talvez em outra vida. Quando ele se afastou, Michael assistiu com mal-estar crescente. Aquele rosto, aqueles olhos. Algo familiar o assombrava. Olivia sibilou baixinho. O que há de errado com você? Ele não respondeu. Em vez disso, seguiu Ethan até o terraço. A cidade brilhava embaixo, infinita e fria. Quem é você? Michael exigiu. Ethan virou devagar, o menor sorriso nos lábios. Alguém que você deixou para trás faz muito tempo. Michael franziu. Não jogo jogos. Nem eu, Ethan disse suavemente, dando um passo mais perto. Você tentou apagá-la, não foi? Minha mãe. Michael congelou. As palavras o atingiram como um raio. O que você disse? Os olhos de Ethan queimaram. Você a deixou sangrando na chuva. Achou que tinha vencido. Mas ela sobreviveu. E me criou para terminar o que você começou. Michael cambaleou para trás, a descrença se transformando em medo. Emily. A voz de Ethan era calma,
afiada como navalha. Emily Harrison. Minha mãe. A cor sumiu do rosto de Michael. Você é o filho dele. Ethan terminou. E hoje à noite, você responde pelo que fez. Antes que Michael pudesse falar, a segurança chegou, convocada pelo pânico de Olivia. Mas era tarde demais. A verdade tinha sido falada. E metade do conselho tinha ouvido. E enquanto o império de Michael começava a desmoronar só de sussurros, ele percebeu que o fantasma que o assombrava não era Emily. Era o filho que carregava a vingança dela. A conferência terminou em caos. Repórteres invadiram o corredor, flashes explodindo como relâmpagos. Michael empurrou pela multidão, a mente girando. Olivia gritou com a segurança para bloquear as câmeras. Cada sussurro, cada manchete se formando em tempo real. Filho secreto. CEO enfrenta acusação chocante em evento beneficente. A imagem dos olhos calmos e implacáveis de Ethan grudou nele como uma maldição. No fundo da limusine, Olivia explodiu. Quem era aquele garoto? Michael? Ele sabia tudo sobre você. A voz de Michael estava rouca. Não é garoto. É o filho dela. Olivia congelou. Da Emily? Sim. Michael esfregou as têmporas. Achei que ela tivesse morrido. Vi ela cair. Não poderia ter sobrevivido. Olivia torceu o rosto. Você me disse que ela não tinha. Ele parou, percebendo que acabará de admitir em voz alta. O ar entre eles virou gelo. Você a matou, Olivia sussurrou, o horror amanhecendo. Você me disse que foi um acidente. Michael fuzilou ela com o olhar. Não ouse parecer inocente. Você queria ela fora tanto quanto eu. Olivia deu um tapa forte no rosto dele. Não casei com um assassino. Michael riu amargamente. Não, você casou com o homem que te fez rica. Enquanto isso, no apartamento, Emily ficou ao lado da janela, observando as luzes da cidade. O telefone vibrou. Era Ethan. Tá feito, ele disse. Ele sabe. Emily exalou, as mãos tremendo. Ethan, me escuta com cuidado. Não deixa o ódio te controlar. Quero justiça, não destruição. Eu sei, Ethan respondeu. Mas ele vai tentar nos destruir primeiro. Ele tá encurralado. E homens como ele não morrem quietos. Alexander, parado por perto, colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Ele tá certo. A imprensa vai se fartar disso. Mas precisamos ter cuidado. Deixa a evidência falar. Emily acenou, embora o coração parecesse que ia estourar. Mas o destino foi mais rápido. Naquela noite, Michael bebeu até virar raiva. O império estava desmoronando, ligações de investidores, patrocinadores, até o FBI requisitando registros. Olivia sentou perto da lareira, silenciosa, os olhos distantes. Quando ele cambaleou até ela, garrafa na mão, ela disse friamente: Acabou, Michael. Você tá acabado. Ainda não, ele sibilou. Se eu cair, você cai comigo. Então os dois queimam. Relâmpagos piscaram lá fora, ecoando a noite que Emily fugiu anos atrás. Michael olhou para a tempestade. Ela me arruinou. Dei tudo para ela e ela tirou. Olivia zombou. Você tentou matá-la. Eu devia ter terminado, ele gritou, jogando a garrafa contra a parede. Ela ficou tremendo. Você é insano. A expressão de Michael se contorceu em algo escuro, quebrado. Ela me fez assim. Invisível para ambos, Ethan ficou do lado de fora da janela do apartamento do prédio em frente, observando tudo através de uma lente telefoto. O laptop conectado a microfones escondidos na suíte de conferências, cortesia dos investigadores particulares de Alexander. Cada palavra, cada confissão gravada em detalhes nítidos. Ele sussurrou para si mesmo: Te peguei. Enquanto salvava a gravação, um trovão rachou. Do outro lado da rua, Michael desabou na cadeira, tremendo. Não vou para a prisão, ele murmurou. Prefiro morrer primeiro. Olivia se afastou. Então faça sozinho. Lá fora. Ethan fechou o laptop, o reflexo capturado contra o horizonte. Quase podia ver a silhueta do pai na tempestade. Desesperado, apavorado, desfeito. Sussurrou. Isso não é vingança. É justiça. E enquanto a chuva começava a cair de novo sobre Manhattan, a mesma tempestade que uma vez quase levou a mãe dele agora carregava o som da redenção e o começo do fim de Michael. Ao amanhecer, a cidade zumbia com escândalo. Cada manchete de jornal gritava o nome de Michael em negrito. Alegações de fraude corporativa se acumulam. Mistério de assassinato ressurge após 2 décadas. Os programas matinais especulavam sobre o filho misterioso que o confrontou. O império de Michael, antes intocável, agora sangrava à vista do público. Dentro do escritório do apartamento,
Michael andava como um animal encurralado. Olivia sentou em silêncio, rolando por artigos no iPhone. O rosto estava pálido, as mãos tremendo. O escritório do promotor acabou de confirmar que reabriram o caso antigo, ela disse calmamente. Michael parou. Não podem provar nada. Olivia olhou para cima, os olhos frios. Não precisam. Aquela gravação de ontem à noite está em todo lugar. Ela jogou o telefone na mesa dele. Um vídeo estava tocando. A voz dele, furiosa e arrastada. Eu devia ter terminado, seguida pela voz de Olivia. Você tentou matá-la. O sangue de Michael congelou. Como? Como eles? Olivia se levantou tremendo. Alguém plantou grampos na nossa suíte, Michael. Ele bateu os punhos na mesa. Aquele garoto. Ele armou uma cilada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan sentou num café tranquilo perto do Central Park, tomando café preto enquanto assistia às notícias numa TV montada na parede. Cada canal repassava o áudio vazado. O laptop dele zumbia com notificações, repórteres, advogados, dicas anônimas. As evidências estavam fora. A confissão de Michael não era mais segredo. Era uma transmissão. Olhou pro reflexo na janela. A tempestade ainda estava lá. Mas por baixo, a paz estava começando a se formar. De volta aos Hamptons, Emily sentou com Alexander na varanda. O oceano estava calmo, um espelho prateado sob o céu cinza. Ela ainda não tinha ligado a TV, mas conseguia sentir. O ar mesmo estava mais leve. Algo mudou, ela sussurrou. Alexander sorriu levemente. Mudou. O escritório do promotor ligou hoje de manhã. Vão apresentar acusações. Emily exalou, lágrimas brotando. Depois de todos esses anos. Ele acenou. Justiça tem memória longa. Horas depois, carros de polícia cercaram a sede da empresa de mídia. Câmeras lotaram os degraus enquanto Michael era escoltado para fora algemado, o terno antes impecável amarrotado, o rosto oco. Olivia ficou por perto, a expressão ilegível. Repórteres gritaram perguntas. É verdade que você confessou tentativa de homicídio. Sua esposa sabia. O que aconteceu com Emily? Michael não disse nada. Pela primeira vez, não tinha palavras, sem poder, sem controle. Dentro do carro, Olivia sussurrou, você trouxe isso para si mesmo. Ele virou para ela devagar, a voz tremendo de veneno. Acha que vai sair limpa? Ela sorriu levemente. Já saí. Meus advogados garantiram. A traição cortou fundo. A companheira final agora outro fantasma. Naquela noite, Ethan voltou para casa. Emily correu até ele, envolvendo os braços com força. Acabou, ela disse através das lágrimas. Você conseguiu. Ethan a segurou perto. Não, mãe. Nós conseguimos. Alexander se juntou a eles, colocando uma mão no ombro de Ethan. O promotor confirmou que Olivia cooperou. Ela entregou tudo. Registros financeiros, e-mails, extratos bancários. Michael tá acabado. Emily acenou devagar, o olhar vagando pro horizonte. Então talvez agora possamos finalmente viver. Ethan sorriu levemente. Ele nunca mais vai machucar ninguém. Mas lá no fundo, Emily sentiu uma dor estranha. Não medo, mas a tristeza pesada de fechar um capítulo que tinha definido a vida inteira dela. Lá fora, a chuva começou de novo, suave e purificadora. E enquanto Manhattan cintilava sob o retorno gentil da tempestade, Emily sabia que essa chuva não era a mesma. Não era mais a tempestade do medo, mas a tempestade da liberdade. O tribunal na rua Center estava lotado. Caminhões de notícias alinhavam o quarteirão, as antenas perfurando o céu cinza. Dentro, flashes explodiram enquanto Michael era levado para a sala do tribunal num terno escuro, pulsos algemados, o cabelo antes alisado desgrenhado, os olhos afundados de raiva e insone. Repórteres gritaram o nome dele. Mas ele manteve o olhar fixo para frente. Não estava enfrentando a imprensa hoje. Estava enfrentando o passado. Do outro lado do corredor sentou Emily, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Alexander estava ao lado dela, calmo e firme, enquanto Ethan sentava do outro lado, silencioso mas alerta. Tinha levado 20 anos para chegar naquela sala. 20 anos para a verdade respirar. O promotor se levantou. Excelência, temos provas claras de fraude financeira, identidades falsificadas e tentativa de homicídio há 20 anos contra a senhora Emily Harrison, que sobreviveu milagrosamente às ações do réu. Murmúrios ondularam pelo tribunal. Câmeras clicaram. O advogado de Michael se levantou, suando. Meu cliente nega qualquer envolvimento em... Mas o juiz interrompeu. Senhor,
A evidência gravada de sua confissão, corroborada pelo depoimento de sua esposa e múltiplas testemunhas. Você terá sua chance de falar. O maxilar de Michael travou, olhando para Olivia. Ela sentou algumas fileiras atrás, impecável como sempre, a expressão uma mistura de amargura e vitória. Tinha fechado um acordo, imunidade em troca de cooperação. Quando Emily subiu ao banco, a sala ficou em silêncio. Ficou alta, usando um vestido azul marinho simples, a voz calma mas firme. Não tô aqui por vingança, ela começou. Tô aqui porque a verdade merece luz. 20 anos atrás, eu era ingênua. Acreditei que o amor pudesse sobreviver à traição. Mas aprendi que o silêncio só alimenta monstros. Vivi com medo por tempo demais. Hoje eu termino isso. O promotor acenou. Senhora, pode contar ao tribunal o que aconteceu naquela noite. Emily inspirou fundo. Ele veio até mim com uma seringa. Eu corri. Estava carregando o filho dele. Achei que não ia conseguir. Mas consegui. E por 20 anos construí uma vida do que ele tentou destruir. Os punhos de Michael se apertaram. Você não sabe do que tá falando, ele gritou de repente. O juiz bateu o martelo. Emily virou para ele, a voz afiada. Você tentou me apagar, Michael. Mas não conseguiu. Só criou alguém mais forte. O tribunal explodiu em sussurros. Ethan encarou o pai, encontrando os olhos dele pela primeira vez sem raiva. Só clareza. Tá vendo? Ele disse suavemente, quase para si mesmo. É assim que um legado de verdade parece. Quando o tribunal encerrou, repórteres invadiram os degraus. Emily segurou o braço de Alexander enquanto passavam pelas câmeras. Ela não respondeu uma única pergunta. A verdade tinha falado. Palavras não eram mais necessárias. Dentro de uma cela de contenção, Michael sentou sozinho. Os sons da cidade abafados pelas paredes. O império acabou, a esposa foi embora, a fortuna apreendida. O reflexo olhando de volta para ele da mesa de aço era um estranho. Não um homem, mas uma ruína usando o rosto dele. Horas depois, um guarda trouxe o jantar. Ele ignorou. Em vez disso, sussurrou pro quarto vazio, ela venceu. Lá fora, quando a noite pintou o céu, Emily ficou com Ethan nos degraus do tribunal. O ar estava fresco, quase gentil. Você tá bem, mãe? Ethan perguntou. Ela sorriu suavemente. Tô agora. Mas tô triste por ele também. Ele perdeu tudo. Não porque eu tirei, mas porque construiu sobre mentiras. Ethan acenou. Então deixa esse ser nosso final. Emily olhou pro sol se pondo. Não, ela disse calmamente. Esse é nosso começo. Enquanto a última luz tocava o teto do tribunal, a tempestade finalmente quebrou. Não com trovão, mas com paz. O julgamento tinha acabado. Mas os ecos permaneceram. Manhattan parecia mais quieta naquela semana, como se a cidade mesma estivesse pegando fôlego. Emily sentou na varanda do apartamento, enrolada num chale creme suave, observando as luzes piscarem pelo Central Park. O vento carregava o zumbido de táxis e risadas distantes. Sons de um mundo que tinha seguido em frente. Mas para Emily, a paz não veio instantaneamente. Veio em pedaços pequenos, frágeis como vidro. Ethan se juntou a ela, carregando 2 xícaras de chá. Colocou uma ao lado dela e sentou em silêncio, os reflexos cintilando juntos na janela. O promotor ligou, ele disse finalmente. A audiência de sentença foi marcada para o mês que vem. Tão recomendando 20 anos. Emily acenou devagar. 20 anos. É quanto ele roubou de nós. Ethan hesitou. Você quer estar lá quando acontecer? Ela olhou pro horizonte. Parte de mim quer. Outra parte quer deixar para lá. Passei metade da minha vida perseguindo algo que não pode desfazer o que foi perdido. Ethan estudou o rosto dela, a força calma que tinha substituído todos aqueles anos de medo. Você não precisa perdoá-lo, mãe. Ela sorriu levemente. Talvez perdão não seja para ele. Talvez seja para mim. Lá embaixo, Alexander estava no telefone com o time jurídico, o tom medido mas firme. Quando os ativos forem liquidados, os fundos vão para as vítimas da fraude da empresa. Cada centavo. Sem exceções. Desligou, parecendo orgulhoso mas cansado. Quando subiu, pausou na porta, observando Emily e Ethan sob o brilho suave das luzes da cidade. Vocês dois parecem em paz, ele disse. Emily virou, sorrindo gentilmente. Tentando estar. Alexander se aproximou, colocando o braço ao redor dos ombros dela. Você merece. Ela se inclinou nele. É estranho, ela sussurrou. Por tanto tempo imaginei como a justiça seria. E agora que tá aqui, não parece vitória. Parece pesado. Alexander acenou.
É o que a verdade faz. Te liberta. Mas sempre deixa uma marca. Mais tarde naquela noite, depois que Ethan tinha ido dormir, Emily vagou pela casa. Parou nos álbuns de foto velhos na estante. Fotos de Ethan quando menino. Primeiro dia de aula. Viagens em família para os Hamptons, aniversários cheios de risada. Traçou os dedos sobre as imagens, o coração inchando de gratidão. Tinha construído uma vida das ruínas. E de algum modo tinha se tornado linda. O telefone vibrou. Um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. Uma voz fraca veio através. Emily. O sangue dela congelou. Era Michael. Você não devia estar me ligando, ela disse calmamente. Eu precisava ouvir sua voz, ele resmungou. Tão me transferindo amanhã. Queria dizer que sinto muito. Emily congelou. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de todos os anos, toda a dor. Finalmente, ela disse. Desculpa não apaga o que você fez. Eu sei, ele sussurrou. Mas talvez se você puder me perdoar, eu posso morrer sabendo que não fui completamente um monstro. Ela fechou os olhos, lágrimas ameaçando. Você fez escolhas, Michael. E agora vive com elas. Não te odeio mais. Mas nunca vou esquecer. Houve uma pausa. Depois a linha morreu. Emily ficou lá por um longo tempo, telefone ainda na mão. Alexander a encontrou momentos depois, lágrimas nas bochechas. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Ela sorriu através da tristeza. Nada, ela sussurrou. Só deixando ir. Lá fora, as luzes da cidade tremulavam como velas no vento. E pela primeira vez, Emily sentiu o peso total da misericórdia. Não fraqueza, mas libertação. E quando desligou o telefone e segurou a mão de Alexander, percebeu que perdão não era rendição. Era liberdade. O tribunal estava silencioso, exceto pelo som da chuva batendo contra as janelas altas. A audiência de sentença tinha atraído uma multidão menor que o julgamento. Mas a tensão era mais pesada. Emily sentou na segunda fileira ao lado de Alexander e Ethan, as mãos dobradas cuidadosamente no colo. Não estava mais lá por vingança. Estava lá para fechar a porta. Michael entrou, escoltado por 2 oficiais. O macacão laranja pendia frouxo nele. A figura antes imponente agora estava frágil. Os anos de arrogância tinham drenado do rosto. Parecia um homem que já tinha cumprido uma vida dentro da própria culpa. O juiz ajustou os óculos. Senhor, você foi considerado culpado em todas as acusações: fraude, peculato, falsificação de identidade e tentativa de homicídio. Antes de eu entregar a sentença, você pode falar se desejar. Michael se levantou, agarrando o púlpito. A voz estava áspera. Construí um império do nada. Disse a mim mesmo que era ambição. Disse a mim mesmo que tudo que fiz era justificado. Até a noite em que perdi minha alma. Por 20 anos acreditei que Emily tinha ido embora. E toda noite desejei poder esquecer o rosto dela. Mas nunca consegui. Arruinei a única coisa que realmente importava. Virou a cabeça devagar, os olhos encontrando os dela do outro lado da sala. Emily, eu sei que não mereço seu perdão. Mas vejo ele, disse, acenando para Ethan. E vejo você. Você sobreviveu. Essa é minha punição. O coração de Emily doeu. Mas a expressão não vacilou. O martelo do juiz bateu uma vez. Michael, por seus crimes, este tribunal te sentencia a 25 anos em prisão federal sem liberdade condicional. Suspiros encheram a sala. Os joelhos de Michael dobraram levemente antes dos guardas o pegarem. Ele não lutou, não implorou. Só virou mais uma vez para Emily. Você venceu, ele sussurrou. Ela balançou a cabeça suavemente. Ninguém vence aqui, Michael. Alguns de nós só continuam vivendo. Enquanto era levado embora, o tribunal esvaziou devagar. Olivia ficou no fundo, vestida de preto, óculos escuros escondendo os olhos. Não falou com ele, não olhou pro lado dele. Já tinha vendido as ações, fugido da mansão e pedido divórcio. Tudo que tinha construído com ele virou pó. Lá fora, repórteres esperavam sob guarda-chuvas. Ethan guiou a mãe passando por eles, protegendo das flashes. Você tá bem? Ele perguntou calmamente. Emily acenou. Tô bem. Só cansada. Alexander abriu a porta do carro. Vamos para casa. Enquanto dirigiam pelas ruas molhadas de chuva, Emily olhou pela janela pro tribunal desaparecendo atrás deles. Não estava mais pensando em Michael. Estava pensando nos anos que tinha perdido, no amor que tinha encontrado e na força que tinha carregado através de ambos. Quando chegaram ao apartamento, ela caminhou direto para a varanda, deixando o vento frio bater no rosto. A tempestade estava começando a quebrar.
Luz do sol empurrando fracamente pelas nuvens. Ethan se juntou a ela, passando um braço pelos ombros. Mãe, ele disse suavemente. Você fez. Enfrentou tudo. Ela sorriu, os olhos brilhando. Nós enfrentamos juntos. Você me deu coragem quando achei que não tinha mais nenhuma. Alexander saiu atrás deles, envolvendo o casaco nos ombros dela. Acabou agora, ele disse gentilmente. Emily acenou, olhando para a cidade embaixo. Viva, infinita, perdoadora. Não, ela sussurrou. Tá apenas começando. Atrás dela, a campainha tocou. Um mensageiro estava no hall segurando um envelope grosso endereçado à senhora Emily. Dentro estava uma carta simples. Dizia: por cada dívida que nunca poderei pagar, deixei tudo para você. Assinado, Michael. Enquanto o sol finalmente perfurou as nuvens, Emily percebeu que a tempestade não tinha destruído a vida dela. Tinha limpado. Nas semanas após a sentença, o mundo começou a esquecer Michael. Mas Emily não conseguia. Toda manhã jornais mencionavam a queda dele, os ativos congelados, o colapso corporativo, a queda de um CEO antes brilhante. Mas Emily não lia mais. Tinha passado tempo suficiente da vida presa no passado. Agora queria construir algo novo. Numa tarde tranquila, sentou no escritório de Alexander, luz do sol derramando pelas janelas altas. O envelope grosso que Michael tinha mandado estava aberto na mesa. Dentro estavam documentos legais transferindo todas as propriedades e fundos restantes pro nome dela. Não como desculpa, mas como encerramento. Havia também uma nota manuscrita em tinta tremula. Use isso para algo bom. Não deixe meu nome te envenenar. Emily dobrou a nota com cuidado. Pela primeira vez sussurrou. Ele fez algo certo. Alexander entrou, colocando 2 xícaras de café. O que você vai fazer com isso? Ela olhou pela janela pro Central Park, verde e brilhante sob a luz da primavera. Emily acenou devagar, o olhar vagando pro horizonte. Então talvez agora possamos finalmente viver. Ethan sorriu levemente. Ele nunca mais vai machucar ninguém. Mas lá no fundo, Emily sentiu uma dor estranha. Não medo, mas a tristeza pesada de fechar um capítulo que tinha definido a vida inteira dela. Lá fora, a chuva começou de novo, suave e purificadora. Enquanto Manhattan cintilava sob o retorno gentil da tempestade, Emily sabia que essa chuva não era a mesma. Não era mais a tempestade do medo, mas a tempestade da liberdade. O tribunal na rua Center estava lotado. Caminhões de notícias alinhavam o quarteirão, as antenas perfurando o céu cinza. Dentro, flashes explodiram enquanto Michael era levado para a sala do tribunal num terno escuro, pulsos algemados, o cabelo antes alisado desgrenhado, os olhos afundados de raiva e insone. Repórteres gritaram o nome dele. Mas ele manteve o olhar fixo para frente. Não estava enfrentando a imprensa hoje. Estava enfrentando o passado. Do outro lado do corredor sentou Emily, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Alexander estava ao lado dela, calmo e firme, enquanto Ethan sentava do outro lado, silencioso mas alerta. Tinha levado 20 anos para chegar naquela sala. 20 anos para a verdade respirar. O promotor se levantou. Excelência, temos provas claras de fraude financeira, identidades falsificadas e tentativa de homicídio há 20 anos contra a senhora Emily Harrison, que sobreviveu milagrosamente às ações do réu. Murmúrios ondularam pelo tribunal. Câmeras clicaram. O advogado de Michael se levantou, suando. Meu cliente nega qualquer envolvimento em... Mas o juiz interrompeu. Senhor, a evidência gravada de sua confissão, corroborada pelo depoimento de sua esposa e múltiplas testemunhas. Você terá sua chance de falar. O maxilar de Michael travou, olhando para Olivia. Ela sentou algumas fileiras atrás, impecável como sempre, a expressão uma mistura de amargura e vitória. Tinha fechado um acordo. Imunidade em troca de cooperação. Quando Emily subiu ao banco, a sala ficou em silêncio. Ficou alta, usando um vestido azul marinho simples, a voz calma mas firme. Não tô aqui por vingança, ela começou. Tô aqui porque a verdade merece luz. 20 anos atrás, eu era ingênua. Acreditei que o amor pudesse sobreviver à traição. Mas aprendi que o silêncio só alimenta monstros. Vivi com medo por tempo demais. Hoje eu termino isso. O promotor acenou. Senhora, pode contar ao tribunal o que aconteceu naquela noite. Emily inspirou fundo. Ele veio até mim com uma seriga. Eu corri. Estava carregando o filho dele. Achei que não ia conseguir. Mas consegui. E por 20 anos construí uma vida do que ele tentou destruir. Os punhos de Michael se apertaram. Você não sabe do que tá falando, ele gritou de repente. O juiz bateu o martelo.
Emily virou para ele, a voz afiada. Você tentou me apagar, Michael. Mas não conseguiu. Só criou alguém mais forte. O tribunal explodiu em sussurros. Ethan encarou o pai, encontrando os olhos dele pela primeira vez sem raiva. Só clareza. Tá vendo? Ele disse suavemente, quase para si mesmo. É assim que um legado de verdade parece. Quando o tribunal encerrou, repórteres invadiram os degraus. Emily segurou o braço de Alexander enquanto passavam pelas câmeras. Ela não respondeu uma única pergunta. A verdade tinha falado. Palavras não eram mais necessárias. Dentro de uma cela de contenção, Michael sentou sozinho. Os sons da cidade abafados pelas paredes. O império acabou, a esposa foi embora, a fortuna apreendida. O reflexo olhando de volta para ele da mesa de aço era um estranho. Não um homem, mas uma ruína usando o rosto dele. Horas depois, um guarda trouxe o jantar. Ele ignorou. Em vez disso, sussurrou pro quarto vazio. Ela venceu. Lá fora, quando a noite pintou o céu, Emily ficou com Ethan nos degraus do tribunal. O ar estava fresco, quase gentil. Você tá bem, mãe? Ethan perguntou. Ela sorriu suavemente. Tô agora. Mas tô triste por ele também. Ele perdeu tudo. Não porque eu tirei, mas porque construiu sobre mentiras. Ethan acenou. Então deixa esse ser nosso final. Emily olhou pro sol se pondo. Não, ela disse calmamente. Esse é nosso começo. E enquanto a última luz tocava o teto do tribunal, a tempestade finalmente quebrou. Não com trovão, mas com paz. O julgamento tinha acabado. Mas os ecos permaneceram. Manhattan parecia mais quieta naquela semana, como se a cidade mesma estivesse pegando fôlego. Emily sentou na varanda do apartamento, enrolada num chale creme suave, observando as luzes piscarem pelo Central Park. O vento carregava o zumbido de táxis e risadas distantes. Sons de um mundo que tinha seguido em frente. Mas para Emily, a paz não veio instantaneamente. Veio em pedaços pequenos, frágeis como vidro. Ethan se juntou a ela, carregando 2 xícaras de chá. Colocou uma ao lado dela e sentou em silêncio, os reflexos cintilando juntos na janela. O promotor ligou. Ele disse finalmente. A audiência de sentença foi marcada para o mês que vem. Tão recomendando 20 anos. Emily acenou devagar. 20 anos. É quanto ele roubou de nós. Ethan hesitou. Você quer estar lá quando acontecer? Ela olhou pro horizonte. Parte de mim quer. Outra parte quer deixar para lá. Passei metade da minha vida perseguindo algo que não pode desfazer o que foi perdido. Ethan estudou o rosto dela, a força calma que tinha substituído todos aqueles anos de medo. Você não precisa perdoá-lo, mãe. Ela sorriu levemente. Talvez perdão não seja para ele. Talvez seja para mim. Lá embaixo, Alexander estava no telefone com o time jurídico, o tom medido mas firme. Quando os ativos forem liquidados, os fundos vão para os vítimas da fraude da empresa. Cada centavo. Sem exceções. Verde brilhante sob a luz da primavera. Você já acordou no meio da madrugada e descobriu algo que mudou sua vida para sempre. Algo tão devastador que você sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher grávida de 6 meses, só que ela não desabou. Ela planejou. E o que ela fez em seguida foi tão brilhante, tão calculado, que deixou o milionário completamente arrasado. Fica até o final porque essa história vai te deixar de queixo caído. Era 2h17 da manhã quando tudo começou a desmoronar. Mas não foi um barulho que acordou Caroline, foi uma vibração. Sutil. Quase imperceptível. O celular dele, aquele segundo aparelho que ele jurava ser só para negócios internacionais, tremeu contra o mármore italiano da mesinha de cabeceira. A tela preta acendeu por um instante, e ali estava. Uma notificação de calendário. Siena, Carlyle Hotel, 9 da noite. Não se atrase. Siena. Um nome elegante. Um nome caro. Como tudo na vida de Michael. Caroline ficou ali, congelada, a mão sobre a barriga de 6 meses. O bebê dormia tranquilo lá dentro, alheio ao terremoto silencioso que sacudia o mundo da mãe. 50 milhões de dólares em imóveis de luxo, 6.000 metros quadrados de silêncio comprado com vidros triplos acústicos, e tudo isso agora parecia uma tumba. Ela podia ter gritado. Podia ter acordado ele ali mesmo e feito um escândalo. Mas Caroline não era só a esposa grávida e dócil que Michael pensava conhecer. Antes de se tornar Caroline Pierce, frequentadora de eventos beneficentes e esposa de socialite, ela era Caroline Reed. E Caroline Reed tinha um talento muito específico. Ela destruía carreiras políticas em Washington. Sabe aquele tipo de pessoa que segue o dinheiro sujo?
que desenterra segredos enterrados em contas offshore e documentos corporativos complexos. Era isso que ela fazia. Ela não era contadora. Ela era caçadora. E agora, olhando aquela notificação brilhando na escuridão, ela sentiu algo despertar dentro dela. Algo que estava adormecido há 3 anos. Ela não dormiu naquela noite. Enquanto Michael roncava ao lado dela, completamente inconsciente, Caroline saiu da cama como um fantasma e foi direto para o seu escritório caseiro. Ligou o laptop criptografado, aquela relíquia da vida antiga que Michael achava uma paranoia adorável. E começou a cavar. Porque dinheiro, meu amigo, dinheiro nunca mente. Pessoas mentem. Promessas mentem. Mas transferências bancárias? Essas contam a verdade nua e crua. As finanças de Michael eram um labirinto. Empresas de fachada, holdings offshore, fundos cegos, tudo projetado para minimizar impostos e maximizar segredos. Para a maioria das pessoas, seria impossível de decifrar. Mas para Caroline, era como ler um livro aberto. Um livro que ela falava fluentemente. O maior erro dele foi a arrogância. Quando eles se casaram, ele deu acesso a ela de todas as contas principais. Foi um gesto romântico, sabe? Um símbolo de parceria. Só que ele nunca imaginou que ela realmente entenderia o sistema. Ele achava que o trabalho dela em Washington era fofoca política e leitura de registros de votação. Ele não fazia ideia de que ela sabia ler uma confirmação de transferência bancária como se fosse poesia. Durante semanas, Caroline passou as noites mapeando o império dele enquanto Michael dormia. Ou melhor, enquanto ele estava fora em um dos jantares de negócios. E foi aí que ela encontrou Sienna LaRue. O nome aparecia de novo. E de novo. E de novo. Um apartamento de cobertura em Hudson Yards, pago por uma empresa de Delaware chamada MJP Holdings. Adivinha quem era o dono? Um cartão Amex Centurion preto, suplementar de uma conta que Caroline nunca tinha visto, acumulando compras na Bergdorf, na Cartier, em hotéis 5 estrelas ao redor do mundo. Viagens que coincidiam exatamente com a agenda de Michael, sempre em primeira classe, sempre uma fileira atrás dele. Ele não estava só tendo um caso. Ele estava bancando uma vida paralela inteira. A dor foi física. Sentou no peito como um soco. Ela ficava ali, 4 da manhã, uma mão na barriga crescendo, a outra rolando a tela pelo extrato do Hotel Península em Hong Kong. O bebê chutava, como se sentisse o desespero da mãe. E as lágrimas vinham. Quentes. Silenciosas. Lágrimas de humilhação. Mas sabe o que é interessante? A parte estrategista dela estava distante. Fria. Observando tudo de longe. Porque para Caroline, dor era dado. Dor era combustível. E ela cavou mais fundo. Passou da amante e foi direto pro coração do negócio dele. As dívidas escondidas. Os sócios secretos. Então ela encontrou a pasta contingência. Escondida num servidor que ele achava que estava isolado da internet. Era a pasta de chantagem dele. Sujeira sobre concorrentes, sobre políticos corruptos, até sobre membros do conselho da própria firma dele. Era assim que ele vencia. Não sendo mais inteligente. Sendo mais sujo. Caroline finalmente entendeu o homem com quem tinha casado. Ele não era rei de nada. Era um parasita. E ela era só a hospedeira mais recente. Mas o que realmente transformou Caroline de vítima em algo muito mais perigoso aconteceu numa terça-feira. Michael estava numa ligação no escritório caseiro dele, aquela sala à prova de som que ele chamava de bunker. As portas pesadas de carvalho estavam fechadas. Ele achava que eram impenetráveis. Não eram. Não se você estivesse do lado de fora no momento exato em que, por um milagre do destino, a porta ficasse entreaberta. Caroline estava passando descalça pelo corredor, os pés silenciosos no mármore frio, quando ouviu a voz dele. Baixa. Afiada. Despida de todo aquele charme que ele usava com ela. O pré-nupcial é blindado, Kenji. Ela recebe 1 milhão. Só isso. Kenji Tanaka. O advogado dele. Um cara com alma de tubarão. Caroline congelou, a mão espalmada na parede, o sangue virando gelo nas veias. Mas a gravidez complica as coisas, Michael continuou, o tom cortante como sílex. A imagem fica horrível. A gente não pode ter um divórcio bagunçado agora. Não com o novo fundo sendo lançado. Uma pausa. E então vieram as palavras que pararam o coração dela. Então a gente controla a narrativa. A gente constrói um caso. Instável, hormonal, emocionalmente desequilibrada. Vamos conseguir uma avaliação psiquiátrica. Vamos provar que ela é uma mãe incapaz. Mãe incapaz. As palavras bateram nela como um tapa na cara. Ele ia tirar o filho dela. O bebê.
O único pedaço de pureza que ainda restava naquela vida de mentiras. A voz do Kenji veio pelo viva voz, calma e mortal. O pré-nupcial dá uma grana única para ela. Ela vai lutar, claro, mas quando a gente tiver a alavancagem da criança, ela vai ceder. Vai aceitar o acordo e desaparecer. Visitas supervisionadas 2 vezes por ano. Se ela se comportar. Os joelhos de Caroline quase cederam. Ela segurou na parede para não cair, a respiração vindo em golfadas curtas e regulares. Cada célula do corpo dela gritava para entrar ali e arrancar os olhos dele. Mas algo mais forte a segurou. Não era medo. Não era tristeza. Era clareza. Caroline teve que tampar a boca com a mão para segurar o soluço. Mas não era um soluço de tristeza. Era um soluço de raiva pura e incandescente. Ele não estava só planejando deixá-la. Ele estava planejando apagá-la. Pintá-la como louca. Usar o filho deles como arma para destruí-la completamente. E foi naquele momento, ali no corredor frio e silencioso da gaiola dourada dela, que a esposa de coração partido morreu. E a estrategista renasceu. Armada com a fúria de uma mãe. Ele queria deixá-la sem nada. Ela ia deixá-lo com menos. Caroline recuou da porta, silenciosa como tinha chegado. A mente dela, que segundos atrás era um furacão de dor, agora era um tabuleiro de xadrez. Isso não era mais sobre traição. Era guerra. E Caroline Reed nunca tinha perdido uma guerra. Ela foi pro escritório e trancou a porta. Abriu os mapas financeiros que tinha montado. Ela já tinha visto os pontos de apoio, os pontos de pressão, as pedras angulares que sustentavam o arco grandioso da fortuna dele. E começou a rascunhar um plano. Não de divórcio. De demolição. Mas ela precisava de um aliado. Alguém em quem pudesse confiar de olhos fechados. Alguém cujas habilidades complementassem as dela. Alguém que odiasse Michael Pierce quase tanto quanto ela agora odiava. Ela pegou o celular descartável, um aparelho simples e impossível de rastrear que tinha comprado com dinheiro vivo semanas antes, e digitou uma única mensagem pro único número salvo: David Reed. O irmão dela. David era a ovelha negra da família. Um gênio em cibersegurança, um verdadeiro prodígio, vivendo num loft bagunçado em Austin, trabalhando como hacker ético para uma firma boutique de segurança digital. Ele via o mundo em código. Linhas de invasão e proteção. Ele sempre tinha detestado Michael. Chamou ele de sociopata carismático desde o primeiro dia de ação de graças que se conheceram. Na época, Caroline achou que era ciúme de irmão. Agora ela via que era a verdade mais clara que ela tinha deixado passar. O relacionamento deles era complicado. Ela tinha tirado ele de uma enrascada séria anos atrás, uma indiscrição juvenil envolvendo o Departamento de Defesa. Ele devia a ela. E os dois sabiam disso. A mensagem dela foi simples: Operação Bonaparte. Tá dentro. Era um código da infância deles, uma referência à fuga de Napoleão de Elba. A forma deles de dizer: um plano ousado, arriscado e que precisa de execução impecável. A resposta veio em menos de 30 segundos. Por você, caro, eu queimava a internet inteira. Manda as coordenadas. O plano tinha um nome. Agora precisava de um cronograma. Caroline abriu o calendário de Michael. Em 2 semanas, ele estava programado para voar pro chalé deles em St. Barts. Um retiro de bem-estar solo, supostamente para relaxar antes do próximo trimestre fiscal. Mas os registros de voo que ela já tinha recuperado mostravam uma segunda passagem. Siena Larue. Eles estariam juntos. Do outro lado do oceano. Entrelaçados em lençóis que Caroline tinha pagado. Eles estariam dormindo. E ela estaria trabalhando. Pelos próximos 14 dias, Caroline interpretou o papel da esposa dedicada e grávida radiante. Fingiu desejos por picles e sorvete. Discutiu paletas de cores pro quarto do bebê. Decidiu por um azul suave e tranquilizante. Sorriu calorosamente toda vez que Michael tocou sua barriga. Cada sorriso era uma mentira. Cada toque parecia uma aranha rastejando pela pele dela. Ela era um fantasma na própria vida. Observando. Coletando. Preparando. Com precisão metódica, ela reuniu as últimas peças vitais do quebra-cabeça. Os protocolos de segurança dos portais bancários privados na Suíça e nas Ilhas Cayman. As frases específicas de autenticação vocal usadas com o corretor dele no Pictet Group. E as frases semente para múltiplas carteiras de armazenamento frio de criptomoedas, que ela descobriu num pendrive escondido dentro de um exemplar oco de O Príncipe de Maquiavel na estante dele. A ironia era tão afiada que quase tinha gosto doce. David trabalhou na parte dele. Montou uma corrente de redes privadas virtuais, VPNs,
que mascaravam a atividade digital dela através de uma dúzia de países em segundos, tornando a presença eletrônica dela impossível de rastrear. Ele também preparou o pacote de nova identidade, Anna Miller. Passaporte português, carteira de motorista e uma rede de novas contas bancárias num país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. Ele era o criador de fantasmas digitais dela. Na noite antes da partida de Michael, ele estava num humor particularmente generoso. Presenteou ela com uma caixa de veludo. Dentro tinha um colar de diamantes absurdamente grande. Para a futura mãe mais linda do mundo, ele disse, a voz suave como seda. Caroline sentiu uma onda de náusea. E não tinha nada a ver com gravidez. Ela deixou ele prender o colar no pescoço dela. As pedras frias e pesadas contra a pele. Tá lindo, Michael. Obrigada. Vou sentir sua falta, ele sussurrou, beijando a testa dela. Vou estar esperando, ela respondeu, segurando o olhar dele no espelho. A mulher no reflexo era uma estranha. Um sorriso sereno. E olhos frios como os diamantes na garganta. Ele logo estaria deitado ao lado da amante. Ela estaria esperando. Não pela ligação dele, mas pelo momento em que ela queimaria tudo que ele tinha construído. O voo para St. Barts decolou de Teterboro às 10h05 da noite. Caroline assistiu o ícone do jato particular se mover lentamente pela tela do aplicativo de rastreamento de voo no celular descartável dela, até virar um pontinho sobre o Atlântico. Michael estaria se acomodando, bebericando champanhe vintage. Sienna estaria com ele. A performance tinha começado. A performance de Caroline terminou no momento em que a porta pesada da cobertura clicou atrás dele. A máscara doce e dócil caiu. Ela se moveu pela casa silenciosa e opulenta, os passos ecoando na vastidão. Foi até o closet e removeu o colar de diamantes. Não o devolveu para a caixa de veludo. Deixou cair no carpete grosso, onde ficou deitado como uma serpente reluzente. Nunca foi um presente. Era uma algema. Ela não usaria mais. O centro de comando dela era agora o escritório caseiro branco e austero, transformado. Um segundo monitor, trazido por um mensageiro do David 2 dias antes, estava ao lado do laptop criptografado dela. Um ventilador silencioso zumbia baixinho na mesa. Por perto, uma garrafa térmica de chá de camomila morno, 3 barras de proteína e um power bank de alta capacidade. Essa era a sala de guerra dela. O espaço era frio, estéril, mas vibrava com uma eletricidade que ela não sentia há anos. Essa era a caçada. Os dedos dela pairavam sobre o teclado, a mente ciclando por cada passo com clareza cirúrgica. Por baixo, no entanto, o pulso batia erraticamente. Uma pulsação quieta de adrenalina e terror materno. Não haveria segunda chance. A batalha duraria aproximadamente 8 horas. A janela entre Michael cair no sono no meio do voo e o banco privado dele em Genebra abrir para negócios. Ela colocou o headset e iniciou uma chamada criptografada de ponta a ponta com David. Estágio 1. Você tá verde. A voz de Caroline era plana. Composta. Verde em todos os quadrantes, David respondeu, a voz crepitando levemente, mas igualmente firme. Tô dentro da infraestrutura da rede Pierce Capital agora. É uma fortaleza, Carol. Mas ele deixou a chave debaixo do tapete. A integração da casa inteligente, ela disse. Não perguntou. Exatamente, David confirmou. Ele conectou tudo. Câmeras de segurança, controles de clima, até o servidor local num único hub de IoT por conveniência. A segurança é apertada, mas o firmware tem uma rachadura minúscula. Tô dentro. Tenho acesso total à rede interna. Posso monitorar cada pacote de dados entrando e saindo. Se um alarme silencioso disparar, eu mato antes mesmo de pensar em discar para fora. Você é invisível. Caroline respirou fundo e devagar. Ok, David. Tô entrando. A estratégia dela era uma cascata. Engenharia de precisão para velocidade e devastação. Ela não ia só esvaziar uma conta. Ela ia iniciar um colapso financeiro sincronizado em múltiplas frentes. Ela se inclinou para frente, os dedos apertando no teclado. Cada tecla pressionada seria uma ferida. Cada confirmação, uma pequena detonação. Ela não estava só desmontando o império dele. Estava recuperando a própria voz. Uma transação de cada vez. A lista dela estava organizada por liquidez e risco. Primeiros alvos, contas de corretagem. Morgan Stanley e Goldman Sachs. Esse era o núcleo do patrimônio líquido dele. Centenas de milhões em ações, títulos e fundos mútuos. Acessá-los exigia mais que só senha. Exigia um código de autenticação de 2 fatores enviado para o celular principal de Michael. O celular dele estava atualmente a 10.000 metros de altitude, no modo avião.
Inútil para ele. Mas não para ela. David, ela disse. Tô iniciando o login do portal Morgan Stanley. Preciso que você intercepte o 2FA. Pronto quando você estiver. Vai. Caroline digitou o usuário e a senha complexa. Mierskin 7. Ela tinha descoberto semanas atrás. A arrogância dele era a maior aliada dela. O portal pediu um código de 6 dígitos. Peguei, David disse depois de uma pausa tensa de 4 segundos. O SMS foi redirecionado para um número virtual, depois para mim. Tô vendo o pacote. Código é 771.392. Os dedos de Caroline voaram. 771.392. Acesso concedido. Ela estava dentro. Uma variedade vertiginosa de números, símbolos de ações e registros de transações encheram a tela. Um portfólio que valia mais de 310 milhões de dólares. O coração dela martelava, mas as mãos estavam firmes. Ela tinha ensaiado esse momento na mente 100 vezes. Ela não liquidou tudo de uma vez. Isso dispararia alertas, disjuntores do sistema, sinalizações. Em vez disso, iniciou uma série de negociações estratégicas em bloco. Grandes posições em ações blue chip altamente líquidas foram vendidas em transações cuidadosamente espaçadas e imediatamente convertidas em dinheiro. Agora vinha o passo crítico. Mover. Ela não podia transferir os fundos diretamente para as contas novas dela. Era aqui que o próprio labirinto de empresas de fachada de Michael entrava em jogo. Ao longo dos últimos 3 anos, ele ocasionalmente tinha usado o nome de solteira dela, Caroline Reed, para montar pequenas LLCs para a estruturação de investimentos. Cascas vazias. Entidades esquecidas. Até agora. Caroline tinha silenciosamente e legalmente assumido o controle total de 3 delas. Da conta corporativa da Morgan Stanley, ela iniciou uma corrente de transferências bancárias. Cada uma logo abaixo de $1 milhão, para evitar supervisão intensificada. O destinatário, Reed Strategic Holdings LLC. As notas de pagamento diziam, serviços de consultoria prestados. De lá, o dinheiro pularia de Reed Strategic para uma segunda fachada, depois para uma terceira, antes de finalmente pousar no destino final, uma conta corporativa novinha em folha num banco privado em Liechtenstein sob o nome Helvetia Strategic Solutions. Uma entidade totalmente controlada por uma tal de Anna Miller. Foi um processo meticuloso. Login. Autenticar. Executar. Transferir. De novo. E de novo. E de novo. Por 2 horas direto. Ela repetiu o processo exato com a conta Goldman Sachs. Os números na conta de Liechtenstein subiam num ritmo vertiginoso. Segundo o alvo, as fortalezas offshore. Pictet Group em Genebra e um banco menor nas Ilhas Cayman. Esse era o dinheiro antigo. O dinheiro enterrado. E também o mais difícil de invadir. A segurança nesse nível era biométrica. Para acessar a conta Pictet, Michael usava autenticação de voz. Você precisa me dar o melhor Michael que você tem, David disse, a voz carregando um traço de humor negro. Caroline estava pronta. Ela tinha passado semanas compilando horas de gravações da voz de Michael. Entrevistas em podcasts, apresentações principais, e mais valioso, um arquivo que ela mesma tinha capturado dele ditando notas de investimento. Com software de inteligência artificial de código aberto, ela tinha costurado uma impressão vocal sintética aceitável. Ainda era um risco. Ela discou a linha direta do banco privado Pictet. Uma voz suíça-alemã nítida atendeu. Preciso autorizar uma transferência, Caroline respondeu, a voz mascarada por um software avançado de alteração de voz que David tinha fornecido. Claro, senhor. Por favor, declare seu nome e número de conta. Ela deu os detalhes. Obrigado, Sr. Pierce. E agora, para autenticação vocal, por favor declare a frase. O ar da montanha é o mais puro. Era isso. Caroline clicou num botão. A voz digitalmente recriada de Michael Pierce entregou a frase. O ar da montanha é o mais puro. Um silêncio longo e agonizante se seguiu. Verificação bem-sucedida, o bancário disse. Como podemos direcionar seus fundos, Sr. Pierce? Uma onda de alívio varreu ela. Ditou rapidamente as instruções de transferência, movendo o saldo inteiro. 200 milhões de dólares impressionantes. Para a mesma conta de Liechtenstein. Terceiro alvo. A criptomoeda impossível de rastrear. Michael tinha se gabado que era o seguro apocalíptico dele. Ele armazenava as chaves privadas em armazenamento frio no Ledger Nano X. O mesmo pendrive que ela tinha encontrado dentro de O Príncipe. David a guiou pelo processo. Bitcoin. Ethereum.
Tudo transferido para uma única carteira anônima. Valor: $80 milhões. Alvo final: o insulto. A luz do sol começava a manchar o horizonte. 6 da manhã. A janela dela estava se fechando. Era hora das contas domésticas. Ela entrou na conta corrente conjunta deles. Saldo: $786.045. Essa era a conta da vida deles. Hipoteca, equipe, a mesada mensal dela. Ela drenou. Até o último centavo. Então fez uma pausa. Permitiu-se um sorriso sombrio. Iniciou uma última transferência. Um depósito na mesma conta conjunta. Exatamente $100. Então se voltou para a conta corrente pessoal dele. Esvaziou. E deixou $1. Só o suficiente para um café. Ou uma passagem de ônibus. Tinha acabado. Ela se recostou, o corpo tremendo. Os olhos escanearam o total final. Ela tinha acabado de liquidar e transferir mais de $600 milhões. David, ela sussurrou, a voz baixa. Acabou. Fase 1 completa. Jesus, caro, David soltou o ar. Tô olhando os registros. É uma guilhotina digital. Você não roubou ele. Você apagou ele. Fase 2, ela disse, já está em movimento. Os dados. O servidor interno de Michael, guardado no porão com controle de clima, continha a vida inteira dele. Cada e-mail, cada contrato. E mais importante, a partição criptografada escondida rotulada contingência. A pasta de chantagem dele. Agora era dela. Tô iniciando a transferência pro cloud seguro, David disse. São 800 gigas. Vai levar uns 20 minutos. Quando terminar, vou limpar o drive fonte. Quero dizer, realmente limpar. Sanitização de nível DoD. Nenhum byte vai sobreviver. Enquanto os dados fluíam, Caroline se moveu pela casa. Ela não levou nada de luxo. Nem as joias, nem a arte, nem as roupas de grife. Fez uma mala. Só o essencial. Os celulares descartáveis, o passaporte novo, o ledger de cripto. As coisas que ela tinha possuído antes de Michael. E as ferramentas da vida que viveria depois. Entrou no quarto. Os travesseiros dele ainda tinham a marca da cabeça. Ela não sentiu nada. Foi até o banheiro principal e pegou o teste de gravidez positivo da gaveta. Aquele que tinha começado tudo. Aquele com suas 2 linhas rosa gêmeas. Desafiadoras e inegáveis. Colocou-o delicadamente no travesseiro dele. O celular dela vibrou. Uma mensagem de David. Download completo. Limpando o drive agora. Você precisa ir, Carol. Agora. O rastro digital sumiu. Agora apague o físico. Caroline desceu a escadaria grandiosa pela última vez. No foyer, fez uma pausa. Os olhos caíram numa foto emoldurada enorme dela e Michael no dia do casamento. Eles pareciam tão felizes. Era tudo mentira. Pegou a única chave da casa da bolsa e colocou na mesa de mármore embaixo do retrato. Então saiu pela porta da frente, deixando destrancada. No fim da longa entrada sinuosa da outra casa deles, a propriedade em Greenwich, para onde tinha dirigido num carro alugado reservado sob nome falso, um serviço de carro impossível de rastrear já estava esperando. O sol estava nascendo. Era o primeiro dia da vida nova dela. E o último dia de Michael Pierce. Ele só não sabia ainda. Michael Pierce acordou com o rumble suave da descida em St. Barts e a voz melosa de uma comissária oferecendo uma toalha quente. Ele se sentia invencível. O voo tinha passado numa névoa feliz e sem sonhos. Ele tinha passado as primeiras 2 horas mandando mensagem para Siena, provocando, antes de cair num sono profundo. Ele era um rei nas nuvens. Voando em direção à amante. Com sua vida perfeita e esposa grávida esperando obedientemente em casa. Desembarcou, passando tranquilamente pela alfândega privada. Logo além, Siena estava esperando. Ela estava radiante num vestido de linho branco. Ele a beijou forte. Uma reivindicação pública possessiva. A espera acabou, ele respondeu, guiando ela em direção à Mercedes preta elegante esperando para levá-los para a vila. O primeiro sinal de problema foi sutil. Quando afundaram nos assentos de couro luxuosos, Michael puxou o cartão Amex Centurion para dar gorjeta ao concierge privado. Minhas desculpas, Sr. Pierce, o homem disse educadamente. Foi recusado. Michael piscou. Recusado? Impossível. Passa de novo. O homem passou. Mesmo resultado. Michael franziu a testa e produziu outro cartão. JP Morgan Reserve. Recusado. Siena assistia, uma pontada de preocupação no rosto. Tá tudo bem, querido. Não é nada, Michael rebateu, a cor subindo nas bochechas.
Ele pegou uma pilha grossa de euros da carteira e entregou. Provavelmente um problema de rede. Mas algo frio tinha se instalado sob a pele dele. Ele sentou em silêncio no trajeto. Distraído. Distante. Ficou checando o celular. Abrindo os aplicativos bancários. Credenciais inválidas. Por favor, entre em contato com o atendimento ao cliente. Tentou resetar uma senha. A solicitação de código de confirmação foi enviada para o e-mail dele. Quando Michael tentou acessar a caixa de entrada, foi recebido com outra barreira. Atividade incomum foi detectada na sua conta. O acesso foi temporariamente suspenso. Quando chegaram na vila grandiosa à beira-mar, o humor de Michael tinha azedado completamente. Ele invadiu o escritório como um furacão, batendo a porta. Ele precisava falar com o banqueiro privado dele na Morgan Stanley. David Shane. Sr. Pierce, disse a voz familiar. Bom dia. Estava esperando sua ligação. David, que diabo está acontecendo? Michael disparou. Nenhum dos meus cartões está funcionando. Tô bloqueado de tudo. Houve uma pausa. Quando David Shane falou de novo, a voz estava apertada. Formal. Michael, de acordo com nossos registros, uma liquidação completa do seu portfólio foi iniciada aproximadamente às 11 da noite, horário do leste, ontem à noite. Todos os ativos foram convertidos em dinheiro e transferidos. Michael ficou pálido. O quê? Isso é impossível. Eu estava no avião. Temos os registros, David respondeu, a voz clínica. O login foi verificado. Códigos de autenticação de 2 fatores foram inseridos. Todos os fundos foram transferidos para uma conta holding corporativa. A partir das 13h45 da manhã de hoje, seu saldo de conta conosco é 0. 0. Michael repetiu. A palavra tinha gosto estranho. O mesmo padrão foi detectado na Goldman, David disse baixinho. E acabei de receber alertas dos nossos bancos correspondentes em Genebra e nas Ilhas Cayman. Suas contas offshore foram esvaziadas. O telefone de Michael escorregou dos dedos sem vida. Ele desabou numa poltrona de couro, a mente girando. Isso não era um hack. Um hacker teria deixado uma bagunça. Isso foi cirúrgico. Isso não foi aleatório. Foi pessoal. E então o pensamento veio. Tão absurdo, tão massivo, que quase o fez rir. Caroline. Não. Impossível. Caroline doce e dócil. A mulher que planejava eventos beneficentes. A mulher que não poderia possivelmente. Ele agarrou o telefone e discou o número dela. Direto para a caixa postal. Ligou pro telefone fixo da casa. Tocou e tocou. Sem resposta. O pânico, uma emoção que Michael não experimentava desde a adolescência, começou a subir no peito dele. Ele ligou pro Kenji Tanaka. Kenji, ele latiu. Sumiu. Tudo. O dinheiro. Tudo sumiu. Michael, Kenji disse firmemente. Vai devagar. Me conta o que está acontecendo. Michael relatou a história. Quando terminou, houve um silêncio longo e pesado. É ela. Michael sussurrou. Tem que ser ela. Sua esposa. Kenji soou duvidoso. Michael, ela planeja festas, não roubos financeiros. Você não conhece ela, Michael gritou. Teve uma vida antes de mim. Ela trabalhava em Washington. Pesquisa de oposição. Forense, alguma coisa. Ele parou, ofegante. Contabilidade forense. Não. Meu Deus. Pesquisa de oposição. A respiração de Kenji prendeu. Jesus Cristo, Michael. Isso não é uma carreira secundária. É uma arma. Fica onde você tá. Vou pro apartamento. A espera foi agonia. Horas depois, Kenji ligou de volta. A voz era chumbo. Tô na cobertura, Michael. A polícia tá aqui. Eu disse que você suspeitava de invasão. E? Michael exigiu. Não há entrada forçada, Kenji disse baixinho. Mas ela sumiu. As roupas dela estão aqui, as joias, tudo exceto uma mala. A equipe não viu ela desde a noite que você saiu. E no meu escritório? O cofre tá aberto. Vazio. A cópia de O Príncipe tá no chão. O ledger de cripto sumiu. Michael esperou, a respiração presa. No quarto, Kenji continuou. Ela deixou algo no seu travesseiro. O que foi? Michael rosnou. Um teste de gravidez. Positivo. Um som escapou da garganta de Michael. Algo entre um suspiro e um engasgo. Uma mensagem. Ela não estava só levando dinheiro. Ela estava levando o filho dele. O herdeiro. E o servidor, Kenji acrescentou, a voz baixa.
O servidor no porão foi limpo profissionalmente. O que quer que tivesse lá, Michael, sumiu. Ou melhor, outra pessoa tem agora. Os arquivos de chantagem. A alavancagem. O poder. Tudo. Encontra ela. Michael sussurrou, a voz afiada e venenosa. Não me importa o quanto custe. Use tudo. Eu quero ela encontrada, Kenji. Eu quero meu filho. E eu quero que ela pague. Encontra Carolyn Reed. A caçada tinha começado. Mas Carolyn Reed não existia mais. Uma semana depois, uma mulher chamada Anna Miller, visivelmente grávida, desceu de um trem em Lisboa, Portugal. Ela usava roupas simples. O cabelo antes brilhante cortado curto e tingido de um castanho sem graça. Ela fez check-in num apartamento modesto pré-pago com vista pro Rio Tejo. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem criptografada de David. Eles são bons, Carol. A equipe do Kenji é afiada. Tão rastreando o fluxo de dinheiro. Encontraram a conta de Liechtenstein. Tão movendo para congelar. Anna Miller, anteriormente Carolyn Reed, sentiu um pequeno sorriso frio tocar os lábios. Ela digitou a resposta. Eu sei. Esperava isso. Quanto tinha nela quando congelaram? A resposta de David veio instantaneamente. Uns 5 milhões. Anna deu um gole no chá de ervas. Bom. Essa era a isca. O resto já tá em armazenamento frio e barras de ouro, sentado num cofre em Zurique. Deixa eles ficarem com os 5 milhões. É a taxa de achado deles. Ela não estava só fugindo. Ela estava se redimindo. Abriu o laptop novo. Uma conexão de internet via satélite segura. Abriu o arquivo de contingência de 800 gigabytes. Ela não mandou para a imprensa. Isso seria bagunçado. Isso era o jeito de Michael. O jeito dela era cirúrgico. Ela anonimizou um único arquivo. Prova de insider trading de Michael num acordo recente de fusão. E mandou pro portal de denúncia da SEC. Pegou outro arquivo. Prova de um caso de um senador americano financiado por um fundo secreto da Pierce Capital. E mandou diretamente para a esposa do senador. Uma mulher que Carolyn conhecia dos tempos de Washington por ser bem mais implacável que o marido. Finalmente, pegou os arquivos detalhando os planos de Michael de tirar os próprios sócios do novo fundo. E mandou anonimamente para os próprios sócios. Ela fechou o laptop. A tempestade tinha sido desencadeada. Não era sobre o dinheiro. O dinheiro era só a ferramenta. Era sobre justiça. Era sobre garantir que aquele homem nunca, jamais, pudesse usar o poder dele para ameaçar ela ou o filho dela de novo. Ele não tinha só perdido a esposa. Não tinha só perdido o filho. Ele tinha perdido a armadura que o tornava invencível. 3 meses depois, Anna Miller sentou numa pequena varanda em Lisboa. O sol português brilhante aquecendo o rosto dela. Ela segurava o filho recém-nascido. Léo. Tava lendo as notícias internacionais no tablet. Michael Pierce indiciado por múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários. Senador Davis renuncia, citando razões familiares. Pierce Capital Partners entra com pedido de falência do capítulo 11 após golpe interno. Ela olhou para baixo pro bebê dormindo nos braços. É só nós agora, pequeno, ela sussurrou. Nunca foi sobre vingança. Foi sobre resiliência. Foi sobre recuperar a dignidade que ele tinha tentado arrancar dela, uma mentira de cada vez. Ela tinha sido vítima. Depois se tornou sobrevivente. Agora, finalmente, ela era livre. A brisa suave da tarde trazia o cheiro de sal do oceano. Léo mexeu levemente nos braços dela, os dedinhos minúsculos se abrindo e fechando como se agarrasse algo invisível. Carolyn. Não, Anna agora, sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. Paz. Não a paz comprada com vidros à prova de som e mármore italiano. Não a paz de uma gaiola dourada. Mas a paz verdadeira. A paz de saber que ela tinha lutado. E vencido. Ela pensou em Michael. Provavelmente ainda tentando reconstruir os cacos da vida dele. Respondendo perguntas de advogados. Enfrentando investigações federais. Descobrindo que os aliados que ele tinha comprado com dinheiro e chantagem agora se voltavam contra ele como cães raivosos. E a parte mais bonita. Ela não precisou destruí-lo diretamente. Ela só precisou tirar as máscaras. Remover o verniz. E deixar o mundo ver quem ele realmente era. Um castelo de cartas construído sobre mentiras, chantagem e traição. E quando você remove as cartas de baixo, tudo desmorona sozinho. Seu celular vibrou. Uma mensagem de David. Viu as notícias. 3 dos maiores sócios dele entraram com processo. Tão alegando fraude fiduciária. E tem mais. A Siena desapareceu.
Parece que quando o dinheiro secou, o amor também secou. Irônico, né? Ana sorriu. Ela digitou de volta. Não é ironia. É karma. Ela colocou o telefone de lado e olhou pro horizonte. A cidade de Lisboa se estendia diante dela em tons de terracota e ouro pálido. As ruas estreitas e sinuosas cheias de vida. Tão diferente das avenidas largas e vazias de Manhattan. Ela tinha perdido muito. A vida de luxo, o sobrenome, a identidade que tinha construído por 3 anos. Mas ela tinha ganho algo muito mais valioso. Ela tinha recuperado a si mesma. E agora tinha Léo. Um filho que cresceria conhecendo a mãe de verdade. Não a boneca troféu silenciosa que Michael tinha moldado. Mas uma mulher forte. Uma sobrevivente. Uma lutadora. Ela se inclinou e beijou a testa morna do bebê. Vou te contar uma coisa, meu amor, ela sussurrou. Sua mãe já foi muitas coisas. Pesquisadora. Esposa. Vítima. Mas sabe que ela é agora. Ela é livre. E vai garantir que você cresça sabendo que liberdade não tem preço. Que dignidade não se negocia. E que, às vezes, as pessoas mais silenciosas são as mais perigosas. O sol começou a se pôr sobre o Tejo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Um novo dia terminando. Uma nova vida começando. Lá em Manhattan, em algum escritório impessoal de advogados, Michael Pierce provavelmente estava assinando documentos. Vendendo os últimos ativos que conseguisse liquidar. Tentando salvar alguma coisa do naufrágio. Ele tinha jogado xadrez com ela. Achando que ela era um peão. Mas peões, quando chegam do outro lado do tabuleiro, se tornam rainhas. E rainhas não têm misericórdia. 6 meses se passaram. Ana recebeu uma notificação no e-mail seguro. Era de um endereço que ela reconheceu imediatamente. O portal de denúncias da SEC. Sua denúncia anônima sobre as atividades de insider trading da Pierce Capital resultou numa condenação bem-sucedida. O réu foi sentenciado a 8 anos de prisão federal. Como denunciante qualificado, você é elegível para uma recompensa monetária de acordo com o programa de whistleblower da SEC. Ana leu a linha seguinte. Seus olhos se arregalaram. Prêmio estimado, 27 milhões de dólares. Ela começou a rir. Baixinho no começo, depois mais alto. Até Léo acordar e olhar para ela com aqueles olhos grandes e curiosos. Desculpa, meu amor, ela disse, segurando ele contra o peito. É que, sabe de uma coisa. Às vezes o universo tem senso de humor. Ela não precisava do dinheiro. Tinha o suficiente guardado para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas saber que o próprio crime de Michael tinha gerado uma recompensa para ela? Poesia. Pura poesia. Ela decidiu ali mesmo. O dinheiro iria para algo bom. Criaria uma fundação. Para ajudar mulheres saindo de casamentos abusivos. Para fornecer recursos legais, apoio financeiro, novas identidades se necessário. Porque Caroline tinha tido habilidades raras. Conhecimento especializado. Recursos que a maioria das mulheres na situação dela nunca teria. Mas toda mulher merecia uma saída. Toda mulher merecia a chance de recomeçar. Ela olhou pro bebê nos braços. Pro apartamento simples mas acolhedor ao redor deles. Pro futuro que se abria na frente como um livro em branco. E pela primeira vez em anos, Caroline Reed, Anna Miller, quem quer que ela fosse agora, sentiu algo que tinha certeza de que nunca sentiria de novo. Esperança. Então, o que você achou dessa história? Porque, veja bem, quando a gente pensa em traição, geralmente imagina gritos, choros, confrontos dramáticos. Mas às vezes, a vingança mais poderosa é silenciosa. É calculada. É cirúrgica. Caroline não destruiu Michael com raiva. Ela o desmontou com precisão. Ela usou as próprias ferramentas dele contra ele. As empresas de fachada. As contas offshore. A arrogância. A subestimação. E sabe qual é a lição mais importante dessa história toda? Nunca, jamais, subestime alguém só porque ele escolheu ser gentil com você. Porque gentileza não é fraqueza. Silêncio não é ignorância. E amor não é cegueira. Caroline amou Michael. De verdade. Ela confiou nele. Se entregou àquele casamento de corpo e alma. Mas quando ele mostrou quem realmente era, quando ele revelou que estava planejando não só abandoná-la, mas destruí-la e roubar o filho dela, ela não desabou. Ela despertou. E usou cada habilidade, cada conexão, cada pedacinho de conhecimento que tinha acumulado ao longo da vida para virar o jogo. Michael tinha todo o poder, todo o dinheiro, todas as conexões. Mas ele tinha um ponto fraco fatal. Ele achava que era mais esperto que todo mundo. E essa arrogância foi exatamente o que o destruiu.
Porque no final das contas, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode ter os melhores advogados. As conexões mais poderosas. Mas se você subestimar a pessoa errada, se você acordar a pessoa errada, você perde tudo. E a parte mais bonita dessa história. Caroline não precisou se tornar um monstro para vencer. Ela não usou violência. Não fez nada ilegal tecnicamente. Ela só usou o próprio sistema dele contra ele. Ela jogou o jogo dele. Só que melhor. Muito melhor. Então, se essa história mexeu com você, se te fez pensar, se te fez sentir algo, deixa aquele like aí embaixo. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Histórias de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Que encontraram força onde ninguém esperava. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa lembrar da própria força, compartilha esse vídeo. Porque nunca se sabe quando alguém precisa ouvir que é possível recomeçar. Que é possível lutar de volta. Que é possível vencer. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias de justiça, de segundas chances, e de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Porque no final do dia, a gente não precisa de superpoderes para ser forte. A gente só precisa se recusar a desistir. A gente só precisa lembrar quem a gente realmente é. E às vezes, só às vezes, a gente precisa lembrar aos outros que subestimar a pessoa errada pode ser o maior erro da vida deles. Até a próxima história. E lembra, nunca subestime o poder de uma mulher que decidiu que chega é chega. Tchau, pessoal. E fiquem fortes.